O evangelho não pode ser terceirizado. Eu não posso colocar a responsabilidade da minha vida cristã na minha mãe, no meu pai, no meu líder, no meu pastor, no meu filho. O evangelho não pode ser terceirizado por conta disso. Eu não posso colocar a responsabilidade da minha vida cristã na igreja como um todo. Eu tenho essa responsabilidade de levar a minha vida cristã conforme expomos aqui em todos os capítulos e versículos de Gálatas. Porque Gálatas é uma carta doutrinária para que nós aprendamos a viver da forma que Deus se agrada. Deus não está apenas separando indivíduos para o céu, Ele está formando um povo que reproduz a vida e o caráter de Deus aqui nessa terra. Por isso que nós fomos chamados, para manifestar a glória de Deus aqui nessa terra, para ser diferente, para ser homens e mulheres que sejam relevantes e diferentes nos setores onde vocês estão inseridos. A gente estava conversando há um mês atrás, mais ou menos, com uma amiga, e ela convidou um amigo, olha a situação, ela convidou um amigo para vir à igreja, e esse amigo veio. E nesse meio tempo, ele sentou na frente dela, e ele começou a adorar, começou a louvar, ele sabia os hinos, ele levantou a mão, e ela falou assim: amigo, eu não sabia que você era crente. Ele falou: sempre fui crente, desde 1995 eu não me converti. E quando a gente conversou, ela falou assim: na oração, na minha oração, eu pedi para que isso não aconteça comigo. Para que num tempo longo de amizade, alguém chegue para mim no futuro e fale: eu não sabia que você era crente. Eu não sabia que você servia a Deus. E esse é um perigo que está na nossa porta, irmãos. Porque nós ficamos, às vezes, tão conformados com a nossa vida de cristão, tão acomodados, que nós não conseguimos pregar para as pessoas que estão perto de nós. E isso mostra para essas pessoas que talvez nós nem crentes somos, nem cristãos somos. E é uma reflexão que eu quero que você carregue para a sua vida. Será que todo mundo que você conhece sabe que você serve ao único Deus vivo e poderoso? Será que, no lugar onde você está inserido, as pessoas sabem que você serve a Deus? Sabem que você ama a esse Deus? Sabe que você, aqui nos cultos de domingo à noite, declara que você daria tudo por causa desse Deus, tudo por causa dessa obra? Essa é uma pergunta para ficar no nosso coração e na nossa mente, para nos alertar todos os dias. Será que as pessoas que estão próximas de nós, seja lá o grau de proximidade, sabem que você é crente, sabem que você é cristão? A cruz não é uma doutrina a ser estudada, mas uma realidade que marca o corpo, a vida e o espírito. A nossa vida, ela precisa ser marcada com as marcas de Cristo. A nossa vida, ela precisa ser marcada por causa dessa conduta que nós, através do Espírito Santo, tomamos no nosso dia a dia. Irmãos, querendo você ou não, nós somos diferentes. Nós somos diferentes porque Deus, em sua infinita bondade, resolveu abrir os nossos olhos para que nós enxergássemos a beleza da sua santidade. Nós somos diferentes porque os atos de bondade que fazemos no nosso dia a dia não são frutos da nossa ética. Os atos de bondade que fazemos no nosso dia a dia são consequências de uma conversão genuína. Porque de nada vai adiantar, irmãos, você agir de forma correta. Eu já tive a oportunidade de repetir e vou falar novamente. De nada vai adiantar você agir de forma correta, você dizimar, você honrar o seu pai e sua mãe, você ser responsável nos seus negócios, tratar bem a sua família, ser compromissado, ser pontual. De nada vai adiantar se esses atos de bondade não forem consequência de um evangelho, de uma regeneração, de uma conversão genuína. Porque as pessoas no mundo também fazem esse tipo de coisa. Você com certeza conhece alguém que não é cristão, que é pontual, que respeita a mulher, que é fiel, que dá dízimo. Conhece alguém que não é cristão que dá o dízimo?
Conhece alguém que não é cristão que ajuda na obra? Conhece, né, Samuel? Irmão, se tudo isso não for fruto de uma conversão genuína, essa pessoa vai para o inferno do mesmo jeito que um estuprador, um homicida ou qualquer pessoa de bem que não tenha aceitado Jesus de forma verdadeira e genuína. Por isso que Paulo está falando que o corpo dele, a vida dele é marcada pelas marcas de Jesus. Paulo faz isso em outras cartas e diz: eu escrevo a punho, para dar peso, autoridade e mostrar seu compromisso pessoal com Cristo. Paulo tinha esse compromisso pessoal com Cristo, irmãos. É por isso que as cartas de Paulo são tão cristocêntricas, pelo compromisso que ele tem. Então a gente entendeu por que ele escreveu isso. Eu escrevo com letras garrafais, com letras grandes, escrevo do próprio punho, apesar da minha dificuldade ou da minha situação física. Acompanha comigo o versículo 12. Muitos desejam ser bem vistos na carne. Eles vos constrangem a ser circuncidados, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqui está falando de líderes, fariseus, que exigem marcas externas, ou seja, a circuncisão, mas não querem o escândalo da cruz. Porque os fariseus sabiam que se eles abrissem mão de tudo que eles haviam aprendido e ensinado, eles seriam perseguidos por causa da cruz de Cristo. A natureza humana é uma fábrica de ídolos, inclusive o ídolo da boa aparência espiritual. Irmãos, isso é um perigo que está nos nossos dia a dia. No nosso dia a dia, a aparência espiritual, viver de aparência. Jesus nos evangelhos é uma das coisas que ele mais condena. Quando ele chega diante daquela sarça, ele vê que aquela sarça está bem florida, como se ela tivesse apta a dar fruto a qualquer momento, ou se ele pudesse chegar perto e pegar um fruto. Ele chega perto e vê que não tem fruto nenhum. E ele amaldiçoa. Por quê? Porque o que ele mais combate, é a vida de aparência. E é uma pergunta para mim e para você. Será que nós estamos vivendo de aparência? Será que o nosso evangelho é de aparência? E da mesma forma que o culto ao corpo é uma forma de idolatria, a boa aparência espiritual também é um ídolo. Nós temos, irmãos, em nós, por conta do pecado, a capacidade de transformar o que é bom em pecado. Nós temos a capacidade de transformar uma coisa boa em pecado. Isso tudo é por conta da idolatria. Nós temos como transformar o nosso amor à nossa esposa, ao nosso esposo, em idolatria. Nós temos como transformar o amor ao nosso filho em idolatria. Idolatrar o meu filho, idolatrar o meu casamento, idolatrar o meu ministério, idolatrar a minha família, idolatrar os meus estudos. Nós transformamos uma coisa boa em coisa ruim. Em Mateus, capítulo 23, versículo 5, diz assim, que os fariseus praticam todas as obras para serem vistos pelos homens. Eles tinham essa forma de idolatria, a idolatria pelo poder, a idolatria pelo reconhecimento, a idolatria por se sentirem vistos e queridos e homenageados. Irmãos, há quem prefira orar em público do que obedecer no secreto. Há quem prefira a autoridade de um cargo eclesiástico na igreja do que se submeter ao senhorio de Cristo. Há quem prefira a liturgia impecável de um culto do que um arrependimento sincero. Há quem prefira ser visto servindo do que servir quando ninguém vê. Há quem prefira ser reconhecido na igreja do que ser reconhecido por Deus. Há quem prefira esse tipo de coisa, irmãos. E que Deus nos livre de agir dessa forma. Que Deus nos livre de agir querendo reconhecimento aqui nessa terra. E tudo isso é pelo título de fazer parte do povo de Deus. Toda essa encenação é pelo reconhecimento de fazer parte
do reino de Deus. Irmãos, para ser povo de Deus, você não precisa ser circuncidado. É isso que Paulo está falando. Para ser povo de Deus, você não precisa ter nascido em Israel. Para ser povo de Deus, você precisa ter nascido em Jesus Cristo. E esse é o convite de Paulo nas palavras finais da carta de Gálatas. Você precisa ser nascido em Jesus Cristo. Você precisa desse novo nascimento. E isso quem promove é o Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo 14. Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, Paulo aqui coloca a cruz de Cristo como o eixo da vida cristã, da existência cristã. A cruz de Cristo aqui, Paulo, não é apenas um enfeite para pendurar no pescoço, como algumas religiões fazem. A cruz de Cristo não é apenas um enfeite, é o ponto de partida de um cristão regenerado. Pela cruz, o mundo morre para mim e eu morro para o mundo. A cruz é esse ponto de partida, e a nova criatura não nasce do convencimento, mas da crucificação. Você não se torna nova criatura porque te convenceram que o evangelho ou que vir à igreja é a melhor opção que você tem. Você não passa pelo novo nascimento porque te convenceram que dentro da igreja você tem uma vida ética, humilde e piedosa. Não. A cruz de Cristo te faz ser nova criatura porque a crucificação de Cristo e a ressurreição de Cristo, quando você entende essa verdade, quando isso salta aos seus olhos, por ação do Espírito Santo, você se torna nova criatura. Quando você reconhece que tudo isso foi para salvar você, miserável pecador. Foi para me salvar, miserável pecador. Charles Spurgeon diz: a cruz é o púlpito de Deus, onde ele pregou o amor com sangue, ou seja, Cristo. Versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas diz: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. É por isso que a gente canta essa música. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. É entender que a partir da cruz, importa para mim matar o meu eu todos os dias para viver para Cristo. A partir da cruz. Filipenses, no versículo 7 e 8 do capítulo 3, diz: o que para mim era lucro, eu reputei como perda por amor a Cristo. Irmãos, a cruz não é um lugar para observar o Cristo, como se fosse um amuleto, mas é para morrer com Ele. A cruz é para a gente lembrar que nós devemos nos crucificar todos os dias, renunciar o nosso eu todos os dias. A cruz não é um castigo, irmãos. A cruz é o nosso escape. A cruz é a provisão de Deus. Assim como o grande peixe, a baleia, para Jonas não foi um castigo. A cruz não é a punição, mas é a solução para nós, miseráveis pecadores. Essa é a função da cruz, irmãos. Versículo 15. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. Esse é o coração do texto. O versículo 15 é o coração do texto das últimas palavras de Paulo para a igreja da Galácia. Tudo que não é regeneração interior pelo Espírito Santo, de nada vale. Tudo que não é transformado pelo Espírito Santo dentro do seu ser, de nada vale. A nossa vida só faz sentido quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Porque aí nós vamos olhar, nós vamos poder enxergar aquele que é o autor da vida. E essa ação do Espírito Santo, irmãos, é maravilhosa, ela é fantástica, ela é extraordinária. E se hoje você tem esse interesse, esse desejo por servir a Deus, ou então se você se incomoda pelo fato de às vezes não estar servindo a Deus da forma que você quer, ou da forma que você queria,
Isso é um sinal que o Espírito Santo ainda está incomodando você. Isso é um sinal que você consegue enxergar a beleza do Senhor. E pode ficar feliz, irmãos. Muitas pessoas, apesar do fracasso da vida, não conseguem enxergar esperança em Jesus. Não conseguem enxergar a beleza da santidade de Cristo. E isso é um privilégio imenso para nós. Poder enxergar isso é maravilhoso. O nosso intuito, o intuito do meu coração é que esses cultos de quarta-feira estivessem lotados. Até mais do que os cultos de domingo. Tanto quando era período de oração, quanto período de estudo da palavra de Deus. Porque, irmãos, muita gente tem exercido uma vida cristã de aparência. Exercido uma vida cristã de compromisso com o domingo. Longe de um compromisso com Deus. Irmãos que têm compromisso com os seus ministérios, mas estão longe de um compromisso com Deus. Irmãos que têm compromisso com qualquer tipo de atividade dentro da igreja, mas longe de um compromisso com Deus. Paulo está falando, olha só, de nada vale. De nada vale você chegar cedo aqui. De nada vale você sair tarde. De nada vale você estar presente em todos os cultos. De nada vale. Se isso não for um compromisso, resultado de um compromisso com Deus, de nada vale. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, é por isso que nós não acreditamos em maldição hereditária aqui nessa igreja. Eu não sei qual era o seu pensamento em relação a isso até agora, porque esse é um assunto que nós não tratamos muito. Mas é por isso que nós não acreditamos em maldição hereditária. Porque uma vez que somos renovados em Cristo, as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Irmãos, que Deus é esse que servimos, que uma vez que Ele nos regenera, uma maldição antiga de pecado permanece. Que Espírito Santo fraco é esse? Que Deus fraco é esse? Uma vez que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, nós somos adotados na família do Senhor. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ah, mas acontece que fulano era alcoólatra e o filho foi alcoólatra também. Às vezes isso é um padrão de repetição, às vezes isso é uma fuga pelos problemas da vida. Mas essa pessoa conhecer a Cristo Jesus, ser renovada por Cristo, regenerada, passar pela conversão, irmãos, não existe maldição que suporte ao poder de Deus, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Nova criatura não é quem aprendeu a liturgia do culto, mas quem desaprendeu a viver por si mesmo. A regeneração é obra direta e sobrenatural do Espírito Santo no homem morto. Irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de olhar para o Criador, incapazes de olhar para Deus. Foi Ele que resolveu nos amar primeiro, antes que o amássemos. E isso é lindo, porque é um Deus que vai atrás de nós. Como na parábola do grande banquete, Ele faz o grande banquete. O rei chama o grupo A. Não vem, eles não vêm. Chama o grupo B. Ah, eu estou preocupado com outras coisas também, então... No final, na última categoria, ele chama o grupo C, fala assim, ele manda os seus empregados, fala, vá lá, tragam eles à força, para fazer parte desse grande banquete. Porque por nós mesmos, irmãos, nós não estaremos aqui sentados nessa quarta-feira. Nós não assumiríamos nenhum compromisso com Deus, porque nós, na nossa natureza caída, odiamos a santidade de Deus.
Nós adoramos tudo aquilo que sacia a nossa carne, tudo aquilo que sacia o nosso desejo. Essa é a nossa inclinação, ir contra tudo o que Deus quer. Mas Ele me amou, Ele te amou, Ele te tirou do lamaçal do pecado, te trouxe para a vida, para que você pudesse enxergar a beleza dEle. Amém? Você acredita nisso? Acompanha comigo então o versículo 16. Estamos chegando no final. E com todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. Irmãos, tudo que falamos nessa série de Gálatas, desde o início, eu estou olhando aqui, irmãos, quem veio em todos os episódios dessa série de Gálatas? Tem alguém aqui? Que vem em todos os cultos de quarta-feira, desde quando começamos? Samuel. Mais alguém? Eu também não vi não, irmão. Eu faltei 2. Ei, mas aqui também faltou 1. Faltou mais. Oi, tu, Elmi. Olha lá, Elmi. Tudo que falamos nessa série, desde o início, então, o nosso privilégio é porque tem tudo isso gravado no YouTube. Então, se você perdeu alguma, você pode ir lá ver. Mas tudo que falamos nessa série de Gálatas é o padrão da nova criação. Uma vez que passamos pelo novo nascimento, existe um padrão de vida que devemos seguir. E está descrito aqui em Gálatas. A graça de Deus não reforma a carne. O que eu disse no início, ela crucifica e dá uma nova vida, disse Martin Lloyd Jones. O Israel de Deus é o povo que se oferece como sacrifício vivo. E quem é regenerado em Cristo entende que nós somos sacrifícios vivos. Entende que Deus não quer de nós o que nós podemos dar a Ele. Ele nos quer por inteiro. Ele quer a nossa vida, Ele quer você no trabalho, Ele quer você em casa, Ele quer você na escola, Ele quer você no curso, Ele quer você andando de moto, de carro. Ele quer você em todos os momentos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quem entende o sentido de doulos, que é aquele escravo, doulos é aquele escravo que recebeu a carta de liberação, mas resolveu ficar por gratidão, por olhar para aquele senhor, para quem ele servia e falar assim, minha vida não faz sentido se eu não continuar servindo ao Senhor. Então, apesar da carta de liberação, apesar de você hoje escolher, falar assim, eu não quero saber mais esse negócio de igreja, eu não quero saber mais esse negócio de culto, eu vou ficar no mundo. Apesar de você poder escolher isso, você olha para o seu Senhor e fala assim, minha vida não faz sentido se eu ficar longe do Senhor. Minha vida não faz sentido se eu viver longe da Tua presença. Porque nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6,4. A regra da cruz é andar em nova vida, não repetir velhas formas da tradição. Essa é a briga de Paulo. Olha só, irmãos, vocês aprenderam de mim. E eu passei de forma clara e evidente tudo que eu aprendi com o próprio Cristo. Então não voltem para as antigas práticas. Porque isso é um evangelho deturpado. Eu acredito que essa frase que eu falei agora, esse conceito, essa verdade, não voltem para as antigas práticas, foi o conceito, ou então a verdade que vocês mais ouviram aqui nessa série. Porque Paulo bate repetidas vezes nisso. Não voltem para as antigas práticas. Não voltem para as antigas práticas. E Paulo fala dessa nova regra, desse novo jeito de andar em Filipenses, Colossenses, Efésios. Paulo sempre está tratando isso, mas existe um versículo que é muito claro e objetivo em 1 João, capítulo 2, versículo 6, que diz: aquele que diz que permanece nele, ou seja, em Cristo, esse também deve andar assim como ele andou. Essa é a ordem para nós. Andar como Cristo andou. A regra da cruz é seguir o estilo de vida de Cristo, humilde, obediente e
aquele que se entrega. Servir com humildade, servir com obediência e servir com entrega. Entregar a nossa vida a Ele de tal ponto que não faça sentido qualquer outro resultado ou qualquer outra opção para nós. A pergunta que nós devemos nos fazer ao chegar no final do livro de Gálatas é saber se nós estamos andando conforme essas regras aqui descritas. Se nós estamos vivendo de acordo com esse padrão que ele está exposto para nós, claro para nós. Nós estamos vivendo de acordo com esse padrão, nós estamos amando o outro no ponto de dar suporte, de olhar para ele e perceber que ele está precisando de alguma coisa. Nós estamos sustentando aqueles que ensinam a fé. Nós estamos abrindo mão de todas as práticas que não fazem sentido e depositando a nossa fé em Cristo. Cristo é suficiente para nós? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque, pelo andar da carruagem da igreja, pela quantidade de pessoas que tem nesse culto, muitas das vezes, a realidade é que Cristo não tem sido suficiente para nós. Nós tentamos preencher o sucesso, tentamos preencher as lacunas da nossa vida com tanto tipo de coisa, com várias situações. E Cristo é apenas mais um. Você até sabe que Cristo é bom, mas talvez ele não seja suficiente. Paulo fala, Cristo é suficiente para mim e para você. Ele é suficiente. Ele é o pastor que não vai te deixar faltar nada. Chegando no final, vamos no 17. De agora em diante, que nenhum homem me cause problema, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que Paulo quis dizer com isso, irmãos? Paulo começa assim no versículo 17, ninguém me inquiete. Paulo está falando assim, chega de contestações, chega de questionamento sobre a minha autoridade, sobre a minha fé, sobre o meu ministério. Paulo está dizendo e se posicionando com firmeza, porque ele já provou a sua autenticidade. Diante de toda a vida de Paulo, diante da disposição e da renúncia de Paulo para viver o Evangelho, Paulo está falando assim, não enche o meu saco. Pelo amor de Deus, não me perturba. Eu já provei a minha autenticidade de servir ao Senhor. E depois ele diz, trago no corpo as marcas de Jesus. Quando fala marcas aqui, a palavra no grego é estigmata. Estigmata eram marcas deixadas no corpo dos escravos ou soldados como identificação de posse. Paulo poderia usar qualquer termo aqui para se referir a ser marcado por Jesus, a carregar as marcas de Cristo no próprio corpo. Ele poderia usar qualquer termo, irmão. Mas ele usou a palavra estigmata no grego. Estigmata, não sei se vocês já viram, aquele ferro quente que você coloca no couro do cavalo, da vaca, de algum animal. O Mi tem muito gado, né? Mais de 6.000 cabeças de gado, e ele com certeza já marcou o gado dele lá com esse tipo de ferro. Mas é esse ferro quente que marca aquilo que é de sua propriedade. Então, Paulo fala assim, eu sou marcado no meu peito, como se fosse um ferro quente marcando um JC, Jesus Cristo. Eu sou marcado com as marcas de Cristo no meu próprio corpo. Não me questionem quanto à minha autoridade de apóstolo do Senhor. Isso é uma identificação de posse. Será que, irmão, que nós estamos carregando a nossa marca, as nossas marcas de Cristo no nosso lombo, nas nossas costas, na nossa fala, no nosso conversar, nas nossas postagens? Será que nós estamos carregando as marcas de Cristo? Paulo está dizendo que pertence a Cristo de uma maneira tão forte, tão real, que ele carrega em seu corpo as consequências disso tudo. E hoje nós não vivemos dentro dessa realidade que Paulo vivia, mas Paulo carregou açoites, prisões, perseguições, cicatrizes físicas e psicológicas. Se coloca no lugar de Paulo, irmãos.
O quanto ele sofreu para que esse evangelho e essas cartas e esses ensinamentos chegasse até a mim e a você. Quanto que Paulo sofreu para que hoje nós tivemos acesso a esse evangelho. E a questão aqui não é o sofrimento de Paulo, a questão aqui não é você ficar com pena de Paulo. A questão aqui é você entender de um verdadeiro discípulo que abre mão de tudo por causa dessa verdade, que é Jesus Cristo que reina no meu e no seu coração. Dessa verdade que é o Deus que se fez carne, que morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Essa é a verdade que Paulo está dizendo. Ele falou, sou servo de Jesus, não preciso provar isso com ritos religiosos, com circuncisão, pois o meu corpo carrega os sinais reais de quem segue a cruz. Então, irmãos, que marcas nós devemos carregar? Já que nós não vivemos nessa realidade de açoite, de prisão por causa do evangelho, ainda não. Já que nós não vivemos nessa realidade, que marcas que nós devemos carregar? É a marca da renúncia. A marca da renúncia do nosso próprio eu, a marca da santidade em meio ao mundo, a marca do amor sacrificial, aquele amor que se doa pelo outro, que foi falado aqui pelo Tiago e pelo Marquinhos, a marca da perseverança na dor, que independente do problema que você estiver passando, você sabe que Jesus Cristo é suficiente e Ele é fiel. São essas marcas que nós devemos carregar nos nossos lombos, nas nossas costas. É a pessoa olhar para mim e saber que diante do problema que eu estou enfrentando, eu sirvo a um Deus vivo e fiel. Eu sirvo a um Deus que é suficiente para mim, para minha família. É o único que me dá esperança de uma vida eterna com Ele. Vamos para o 18. Estamos chegando no final. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, diante de tudo que a gente falou, diante dessa graça que foi exposta a nós, a graça não é uma licença para a gente pecar. A graça é a força para que eu e você morramos todos os dias e que Cristo reine em nós. A graça é essa força que nos faz renunciar, carregar essas marcas, para que Cristo reine em nossa vida. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12 diz, pois Deus revelou a sua graça. Olha só isso, irmãos. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Agora o versículo 12. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Esse é o sentido da graça. Não é que você se considere um salvo e saia pecando de forma deliberada. É que você entenda que Ele te chamou para viver esse padrão de vida descrito em Gálatas. Ser nova criatura é mais do que crer, é mais do que falar, é mais do que sentir, é nascer do Espírito, morrer para Cristo, morrer com Cristo, carregar suas marcas e caminhar segundo a cruz de Cristo.